Olá, eu sou o instrutor Paulo e a gente vai dar os primeiros passos na utilização do software de desenho e simulação de circuitos pneumáticos FluidSim. Então, o primeiro cuidado que a gente tem que ter é que a gente tem geralmente instalado, a versão pneumática ou hidráulica. Então, a gente vai aqui na barra de pesquisa e digita FluidSim, vai aparecer. Então tem que tomar cuidado, tem o FluidSim Pneumatics e o FluidSim Hydraulics. Então a gente vai abrir esse pneumático. Então aqui a gente abriu o software e nessa versão, a gente pode verificar a versão aqui em Help. A gente está utilizando a versão FluidSim 5. Então a gente tem que tomar esse cuidado dependendo daquilo que a gente quer fazer. Se a gente está querendo abrir um arquivo de uma outra versão, pode ser que haja incompatibilidade. Bom, então vamos lá. O software FluidSim ele serve, como eu falei, para a gente fazer o desenho de um circuito e uma simulação. Isso facilita muito na hora de a gente fazer uma montagem. Antes de a gente fazer uma montagem, a gente pode testar para verificar se o circuito está correto. Esse software também é bastante utilizado para a gente aprender, para a gente ter uma noção melhor de como funciona a pneumática, acionamentos pneumáticos, eletropneumáticos. A gente tem a versão hidráulica e uma série de possibilidades. Então aqui os primeiros passos a gente vai entender um pouco mais sobre conceitos gerais do software, o funcionamento dele. Então aqui uma observação é que esse software, essa versão aqui que a gente tem instalada, ela está em inglês. Então há quem prefira ela em espanhol. A gente não tem a versão, nessa versão não tem a possibilidade de colocar em português. Então, para colocar em espanhol, a gente vem aqui em Tools, Options e coloca aqui em espanhol. Dá um OK. Alguns termos eles são bem parecidos com o português, então facilita um pouco a vida na hora de compreender algumas coisas. Aqui, para a gente não ter problemas, eu vou deixar a minha versão em inglês. E aí fica o padrão do software. Então, para a gente começar a entender um pouco mais do funcionamento, aqui nessa opção eu consigo abrir algum circuito que eu já tenha salvo no computador. Então vamos fazer isso. Então aqui no computador eu já deixei numa pasta onde eu já salvei vários circuitos. Então se eu já tenho esse circuito salvo, eu posso abrir ele. Vou maximizar aqui. E a gente consegue entender como é que funciona o circuito, para que ele serve, qual é o potencial dele. Então verifica que a gente consegue fazer o desenho do diagrama pneumático. A gente já consegue simular o funcionamento. Consegue fazer uma série de ajustes, mas basicamente ele serve para isso. Aqui a gente tem também circuitos eletropneumáticos que vão funcionar também. A gente também consegue simular o circuito eletropneumático. Beleza. Então aqui vou fechar esses dois diagramas. A gente consegue fazer uma série de coisas. Vou colocar aqui numa nova página para a gente criar um novo circuito. Nesse novo circuito a gente vai ter que adicionar componentes. Então tem componentes pneumáticos, componentes elétricos, digitais, tem componentes de lógicas de automação, uma espécie de CLP, e tem outras listas aqui de componentes que a gente pode utilizar em um circuito. Vou colocar aqui um componente para mostrar. Olha só, a gente consegue pegar o componente e arrastar e largar ele lá na página do nosso trabalho, na hora de fazer a utilização. Queria mostrar como é que funciona para salvar um circuito. Então, são os primeiros passos, a gente aprende a salvar. Depois eu vou fazer vídeos mostrando um pouco mais de como é que utiliza os componentes, a função de cada um, explicando os circuitos, Então, agora são realmente os primeiros passos com o software. Então, para a gente salvar um circuito, a gente tem essa opção aqui ou por aqui. Então, a gente vai salvar um circuito. Bom, ele vai abrir uma pasta.
essa pasta a gente vai ter que encontrar, né, um bom lugar na memória do computador para a gente salvar. Então eu já tenho aqui a minha pasta salva. Então a gente precisa encontrar um lugar bacana para salvar esse circuito. Então vou colocar aqui uma nova pasta teste, e aqui dentro eu vou colocar um nome para esse circuito. Eu vou chamar de circuito teste. Beleza, salvei o arquivo. Agora, uma coisa bastante usual na utilização desse software: em muitos momentos a gente já tem um circuito salvo, a gente já criou um circuito e a gente precisa fazer uma pequena alteração, uma pequena modificação para desenhar outro circuito. Então, do exercício 1 para o exercício 2, o que muda é pouquíssima coisa. Então, para a gente não precisar redesenhar tudo, o que a gente pode fazer? A gente vai, em vez de redesenhar tudo, ou ficar dando Ctrl+C, Ctrl+V, ou ficar desenhando em cima do diagrama, a gente pode fazer o seguinte: a gente vem aqui nessa opção. Isso é bem importante. A gente vem nessa opção aqui, e aí a gente vai salvar um novo arquivo. Então perceba que tem o circuito teste já salvo. Agora eu vou colocar um novo nome para esse arquivo aqui, circuito teste 2. Nesse momento os dois circuitos estão salvos, o circuito teste e o circuito teste 2, mas eles são programas diferentes. Então quando eu editar esse primeiro aqui, vou colocar mais um componente e vou salvar agora normalmente. Quando eu editar esse aqui, percebam que no circuito teste continua aquela primeira versão. Então eu consigo criar vários exercícios reutilizando o desenho que eu já fiz, né, para fazer os próximos sem perder aquele anterior. Beleza, então a gente viu como salva, né, a gente viu como salva uma cópia, e aqui a gente tem uma série de possibilidades nesse software. Tem muitos recursos, a gente não vai conseguir ver todos, é bastante coisa, é um software muito completo que serve bastante para a gente aprender a utilização, né, de diagramas pneumáticos. Queria fazer um adendo aqui e falar sobre essa ferramenta aqui, o Didactics, que mostra para a gente muita coisa, explica para a gente muita coisa a respeito da pneumática e do uso do software. Então aqui a gente tem uma série de exemplos já colocados dentro do software, explicando para a gente várias e várias coisas. Então, se a gente pegar cada um desses exemplos, tem muitos deles que estão explicando uma teoria para a gente a respeito daquele circuito, daquele componente. Já em outros a gente vê o próprio diagrama, a gente consegue inclusive simular ele. A gente consegue fazer uma simulação desse circuito e testar ele passo a passo, entendendo como ele funciona. Então tem uma série de exemplos prontos que a gente pode utilizar aqui para fazer o estudo, né? Para a gente compreender como é que funciona. Aqui a gente tem imagens, a gente tem descrições teóricas, a gente tem apresentações, tem vídeos, tem muito material mesmo aqui nessa ferramenta, e com o tempo, né, a gente vai utilizar alguns desses recursos. Bom, aqui outra coisa que eu gostaria de mostrar é sobre o zoom. Aqui a gente tem uma série de possibilidades para dar zoom nos nossos componentes. Então, assim, para a gente colocar os componentes na tela, eles ficam pequenininhos. E aí, quando a gente começa a desenhar o diagrama, a gente precisa fazer a ligação entre componentes, acaba ficando difícil. Então, para a gente desenhar isso de uma forma mais fácil e visualizar de uma forma mais fácil, a gente pode utilizar essa opção, essa ferramenta aqui, ó. Essa ferramenta, ela faz com que os componentes que a gente colocou no diagrama fiquem na maior dimensão possível dentro da nossa tela de visualização. Então ela é bem interessante. Com essa ferramentinha aqui do lado,
esse Previous View, a gente consegue voltar no zoom anterior. Então percebam que a gente consegue voltar no último zoom que foi dado na tela. Aqui a gente também tem a opção de dar um zoom em um detalhe do circuito que a gente queira ver. Então vou colocar aqui esse carinha e a gente vai dar um zoom só nele. Beleza? Aqui a gente volta para o zoom anterior, a gente consegue utilizar isso, é bem interessante na hora que a gente está desenhando o circuito. A gente também pode utilizar o atalho do teclado Ctrl e o rolinho do mouse, né? Também serve, ou a gente pode fazer manualmente aqui com esses botõezinhos, além da escala. Para girar componentes, a gente pode clicar em cima do componente. Em alguns exercícios vai ser importante a gente fazer isso. A gente pode clicar em cima dele com o botão direito, vem nessa opção aqui e clica, né, na opção que a gente quer, 90 graus, 180 graus, 270, enfim, naquela rotação que a gente precisa. Fiz alguma coisa no meu diagrama e não gostaria de ter feito, ou fiz e deu errado. A gente pode utilizar essa opção aqui da flechinha. Então ela retorna à posição anterior. Ctrl Z, né? O atalho do teclado que também faz isso. A gente tem aqui opções de marcação, né, das dimensões da folha. Essa marcação aqui em vermelho é o tamanho de uma folha 4. Então se a gente está desenhando alguma coisa e fica algum componente fora dessa folha, o próprio software vai nos avisar, dizendo que tem componentes fora da folha. Então ele não vai conseguir encontrar esse componente na hora de fazer a simulação. Aqui a gente também pode adicionar um tabulado na folha para facilitar, né, no alinhamento aqui das ligações. Aqui tem os comandos para a gente fazer a execução da simulação. A gente pode imprimir esse circuito ou passar esse circuito para um PDF, né? A gente consegue fazer isso também. A gente pode mudar a escala aqui, aumentando a escala. Vou salvar esse arquivo. Vamos encontrar ele agora, só para a gente ver que é possível. Então tá aí, salvo em PDF um diagrama. Se a gente precisasse fazer uma montagem, né, seria possível de fazer essa impressão. Bom, o que mais? Aqui a gente também poderia adicionar uma biblioteca de componentes, caso ela não esteja aparecendo aqui na esquerda. Geralmente ela já vem com o software aberto, mas caso ela não esteja aberta ou a gente tenha fechado sem querer, a gente pode vir aqui nessa opção e adicionar uma nova livraria, né? Uma nova biblioteca de componentes. Bom, para a gente começar, acredito que seria isso, assim, no nosso primeiro contato com o software. Então, fiquem atentos aos próximos vídeos.